engajado, militante, a política no centro da tela. E com esse olhar, o cinema contemporâneo exibe a realidade brasileira. Já está gravando? Já? Tá. Olha, eu acho que sempre houve uma vertente política do cinema, né? Eu acho que o que está havendo hoje em dia é um pouco o deslocamento dos centros de produção de cinematográfica e, portanto, nesse deslocamento também surge muita coisa engajada socialmente, politicamente. Toda e qualquer manifestação artística, expressão artística está envolvida com o campo da política, inevitavelmente. Porque todas as vezes que se produz arte ou se constrói alguma produção artística, ela está ligada a uma visão de mundo. Se ela está ligada a uma visão de mundo, ela está ligada inevitavelmente ao campo da política. O que a gente assiste agora é assim, tem uma parcela significativa do cinema brasileiro contemporâneo que está ligado às questões contemporâneas políticas do Brasil. Eu acho que o cinema brasileiro hoje, acho que o cinema brasileiro sempre foi engajado, assim, dessa forma, assim. Eu acho que existem momentos maiores e menores, existe mais ou menos visibilidade, assim. Então eu acho que sempre foi engajado. Se a gente pegar todo o cinema brasileiro desde o início dele, de certa forma tem um engajamento. Eu acho que nesse momento específico tem um engajamento muito grande por conta da tecnologia. A tecnologia dá mais possibilidades para que certos filmes que são políticos apareçam. Essas tensões, né, as tensões que emergiram de forma muito explosiva em junho de 2013, por exemplo, claro que elas perpassam, né, elas de certo modo estão antecipadas, né, porque alguns filmes foram feitos antes e elas não só perpassam, né, quer dizer, essas tensões que explodiram aí em junho de 2013, mas essas tensões geraram também olhares sobre o Brasil. Acho que a gente vive num momento de muitas disputas, né? Tanto na cidade, quanto no campo, nos territórios indígenas, quilombolas. Então a gente tem muitos contextos de disputa, né? De disputas urgentes, acirradas, né? Os corpos em conflito. E eu acho que isso, o cinema responde também a isso que a gente observa na vida social. No caso do Som ao Redor, é um filme que trata essencialmente do modo com que o capital toca no espaço urbano. Quando a mão do capital toca no espaço urbano, ela toca para segregar. E constitui essa forma do espaço urbano que a gente experimenta agora, né? E que é uma questão de ordem política central para a vida social brasileira. Então, quando um filme como O Som ao Redor, por exemplo, aparece, ele é um filme nitidamente político. Agora, ele não tem a mesma voltagem, digamos, daquilo que a gente chamava de filme engajado ou de cinema engajado lá nos anos 60. Quando você pergunta assim, há sutilezas, há realizadores que fazem política, cinema político, muito sutis, assim, eu acho, assim. E que não necessariamente fala de temas que são temas muito recorrentes, território, periferia. Então, você pode falar de um tema pessoal, de um tema particular seu, e ser extremamente político, assim. Esse cinema contemporâneo, ele está preocupado com questões políticas, né, com questões, mas de um modo talvez mais orgânico, né, de um modo mais natural. São novas formas de inflexão do cinema político, talvez a gente pode ver nesse sentido. E que, evidentemente, elas estão relacionadas com a questão do contexto brasileiro atual. O que mudou foi a noção de política. E o que mudou é a noção que a gente tem do que uma expressão artística pode se ligar ao campo da política. Então vai ter uma política ligada ao campo da subjetividade, ou a política das subjetividades, vai ter uma política ligada à questão do gênero, vai ter essa política que vai estar ligada às manifestações, ao modo das intervenções urbanas.
também, né, um modo de engajamento próprio, né? Esteticamente, propondo outras formas de ver o mundo, né? Propondo a maneira como o mundo se apresenta no cinema como ainda em construção, ainda em estado de construção, né? E isso é um movimento, digamos, utópico, definidor em si mesmo do cinema. As formas, né? A invenção de formas novas, de modos novos de olhar, a própria construção de modos, de formas cinematográficas que se diferenciam do senso comum, que se diferenciam do que a mídia normalmente faz, elas fundam uma perspectiva política. A gente tem que entender também a política num sentido mais amplo. Eu acho que quando setores antes à margem do acesso aos meios de produção, né, como é os índios nesse momento, né, só o fato de tomar a câmera e fazer cinema, se expressar, né, de uma minoria sem voz, já é em si um ato político, um ato de resistência. A gente tem visto o surgimento de coletivos, de movimentos cinematográficos, né, que se organizam também para filmar, para colocar em cena, né, na cena documental, na cena cinematográfica, esses conflitos que a gente tem vivido, né, no âmbito social. Eu estou tratando da aparição de uma série de filmes e de práticas cinematográficas que estão vinculadas aos movimentos sociais, né? Então eu acho que justamente esse contexto de urgência, de luta, tem redundado e gerado uma coleção de filmes muito emprenhados na vida social, que se querem ativos em relação à vida social e que são muito instigantes. Verticalização por metro quadrado, de muros altos, olhos tensos pra guardar o medo que mora ao lado. Quem tá de cima não vai olhar pra baixo, livre de todo mal, não pode nos salvar. A partir do momento que os dispositivos, a gente teve alcance aos dispositivos, né? O cinema mudou, agora você tem o digital, essa coisa toda, tem muita gente fazendo. Você tem no Brasil, assim, muitos coletivos hoje, né? Políticos. Eu posso citar um documentário que chama Malucos de Estrada, né? Ele foi feito todo através de financiamento coletivo, né? Ele está online, qualquer pessoa pode assistir, né? Ele surgiu de uma situação delicada em relação aos artesãos de rua, que estavam sendo reprimidos na Praça 7, em Belo Horizonte. Esse filme está pronto, né? Está online e é um exemplo das facilidades que a gente tem hoje, né? Da importância da comunicação nesse processo todo, né? Se você não se comunicar, se você não falar, se você não se expressar, as suas ideias vão ficar sempre guardadas. Então a comunicação, ela é a grande, ela que move tudo isso, não é mais edital, não é mais lei, não sei o quê, né? É comunicação, é rede, né? E é rua, né? Enfim, é isso.
Nas ruas da cidade os homens continuam a lutar como dragões, cuspindo fogo, canalizando. Ser professora para mim é ter a consciência plena e a alegria de partilhar o pouco que você sabe e sabendo que esse pouco que você sabe é capaz de interferir na vida do outro com o qual você convive. A literatura é fantástica, eu me emociono sempre quando falo em literatura, porque ela faz parte da minha formação e faz parte da minha paixão. Então, nós temos, através da literatura, mecanismos de alcançar a subjetividade do aluno. E isso é muito importante em dias tão duros como o que a gente tem vivido hoje. A poesia, ela nos leva por caminhos inimagináveis. Vocês não têm noção do que ela pode fazer com o ser humano. Como professora, eu acredito que eu posso transformar o mundo. A minha prática diária me mostra isso todos os dias. Que eu acredito que eu faço a diferença nas minhas aulas com os meus alunos. O próprio curso de História me proporciona tudo isso. Fazer diferença. Mostrar para os meus alunos que existe um mundo melhor através da educação. Ser professora é acreditar num outro mundo, né? Num mundo mais justo, mais humano, um mundo onde as possibilidades sejam igualitárias. Eu acho que ser professor vai além da sala de aula, vai mostrar para os alunos que existe um outro mundo e que eles podem conseguir alcançar esse mundo. A educação possibilita isso. A sociedade que a gente tem hoje, ela está se mostrando cada vez mais preconceituosa, cada vez mais racista, cada vez mais exclusiva. Então a gente quer incluir todo mundo nessa educação que é uma educação humanista, uma educação que visa um mundo mais socialista. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Há múltiplas, eu acho, manifestações da questão política no cinema contemporâneo, né? A gente poderia começar estabelecendo talvez alguns aspectos novos no campo do cinema documentário, né? Por exemplo, acho que sempre que no cinema brasileiro ele produziu essa representação do povo, das figuras do povo, desses que vivem à margem, né, da sociedade e ganham visibilidade, isso é de início um gesto político. Mas o que há de novo no cinema brasileiro como gesto político é que, me parece assim, surgem em cena novos sujeitos políticos, né? Toda uma nova visibilidade dada, por exemplo, às populações periféricas, né? E também ela vem acompanhada de novas formas de se produzir o cinema. Eu penso, por exemplo, muito no cinema do Adirley Queiroz, o cinema produzido pelo, na Ceilândia, na Ceicine. É um cinema de uma enorme potência política, em função de dois aspectos, eu acho. Primeiro, pela maneira com que o cinema é feito, né? O cinema que é feito
com a presença de atores não profissionais, um cinema em que o enredo, as questões, elas partem da experiência dessa população periférica, um cinema que faz com que o ator traga elementos da sua experiência para a composição do personagem que ele interpreta, um cinema que também mistura elementos da ficção e do documentário, e ele é feito de uma maneira cooperativa, colaborativa, e que na própria elaboração dos temas do filme, da composição dos personagens, determinados assuntos que são abordados, ele tem a participação da equipe. Digamos que é um cinema partilhado, por assim dizer, esse feito pelo Adirley Queiroz, né? Então, é uma marca desse novo cinema. E, de qualquer forma, me parece que o novo, digamos assim, o novo aspecto político do cinema brasileiro, se a gente quisesse, ele tem a ver com a maneira como determinados sujeitos políticos são figurados aí e as novas formas de produção que acompanham essa outra visibilidade conhecida a esses sujeitos. Isso é, eu acho, um elemento importante que muda a maneira como o cinema brasileiro deu a ver ou construiu figuras, por exemplo, para as classes populares, né? Se a gente pensar assim, tantas vezes o cinema brasileiro já deu a ver o povo, já construiu essas figuras das classes populares. Acho que agora a diferença a gente poderia pensar é que são esses sujeitos que estão, de alguma forma, eles mesmos definindo a sua mise-en-scène, definindo a sua aparição, né? Contato central, nave-mãe que vê tudo, missão, achar paradeiro de Sartana. Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão. Entrou logo o neurônio que apaziguar. Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou ganhar. Os truques e as correrias vão me ajudar. Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão. Agora, César, por que esses filmes que têm emergido nessa cena cinematográfica brasileira contemporânea, por que eles transitam pouco, digamos, nos espaços tradicionais do cinema? Quais seriam as razões para isso e o que precisa ser feito, enfim, para que eles ocupassem mais? Bom, acho que a grande dificuldade ela é sobretudo econômica e política, né? Isso tem a ver com a maneira como o cinema industrial ele é produzido de uma tal maneira, ele é pensado, feito como mercadoria e como mercadoria ele é governado pelas leis que governam o capital. Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. O único que suporta isso aqui é o ser humano. Então, digamos, o cinema, nas suas vertentes mais criativas, mais inventivas, ele sempre desejou que o espectador se singularizasse no momento de assistir o filme. Então, eu acho que esses filmes que são produzidos no outro circuito, com outras formas de produção, são filmes que estão imaginando questões novas para o nosso país, e eles têm como diferencial o fato de que eles desejam um espectador, que eles desejam que o cinema se faça um a um. O cinema que predomina, o cinema que ocupa as salas, né, é um cinema no qual o espectador ele é tomado como uma massa, ele é simplesmente um número, ele é uma quantidade impessoal. Né? E é por isso que esse filme não consegue adentrar nesses espaços, sobretudo, porque ele tem uma outra maneira de pensar como que ele oferece esse mundo construído pelos filmes ao seu espectador. Daí que ele só possa percorrer determinados circuitos marginais, né? Os festivais, algumas poucas salas que têm uma programação mais selecionada, enfim, ou circuitos mais alternativos, em que eles, por exemplo, cineclubes, iniciativas ligadas ao universo das escolas, e infelizmente o cinema mais criativo que nós temos hoje, ele acaba produzindo uma relação com o seu espectador fora daquilo que até então constituía um lugar de exibição dos filmes mais interessantes, né? 2 por 48, 2 por 36, a cabeça tá lá e a outra cabeça tá aqui olhando os meninos aqui comigo, a investigação que você tem que trabalhar no plano. Eu tô ligado que você tá... Sobre a escola, César, foi aprovada no ano passado uma lei que determina que as escolas exibam, né, acho que não, 2 horas, na verdade, de cinema nacional por mês, né, dentro da proposta curricular, da proposta pedagógica. Isso é uma medida que pode estimular a produção do cinema nacional, inclusive desse cinema que propõe uma reflexão mais crítica, que propõe um diálogo com a política, enfim. No caso da escola, seria super interessante que os alunos tivessem o contato com esses filmes,
Mas também eu imagino assim, que seria importante que os filmes não fossem utilizados como exemplos, que eles não fossem utilizados para ilustrar determinados temas, ou seja, seria preciso que a escola imaginasse um jeito de oferecer aos alunos a experiência do cinema. A experiência estética mesmo. A experiência estética do cinema. Daí que ela teria que fazer todo um esforço para, ainda que em condições precárias, né, mas garantir ao aluno que ele participasse daquilo que é próprio do cinema, que é a duração do filme, a duração da sessão, né, a sala escura, toda uma maneira como o cinema é também uma matéria dada a sentir. Então, o aluno, né, na escola, ele próprio, já que sofre tanto com o esquema disciplinar da escola, quem sabe com o cinema na escola ele poderia ter uma chance de se reinventar como sujeito, né? De uma tal maneira, inclusive, que eu acho que o cinema poderia proporcionar aos alunos uma espécie assim, de questionamento do próprio espaço disciplinar da escola. E também acho que seria interessante imaginar assim, as experiências nas quais os alunos são levados a produzir também o já cinema. Há experiências nesse sentido, né? Sim, eu acho que hoje no país a gente tem uma experiência muito interessante, um projeto chamado Inventar com a Diferença, criado por um professor da Universidade Federal Fluminense, estudioso do cinema, que é o César Migliorin. E esse projeto criou uma rede na qual vários professores das escolas públicas participam. Na verdade, ele oferece oficinas para professores da rede pública e esses professores então fazem pequenas experiências com os estudantes e esse tipo de cinema, essa experiência, ela nasce muito informada por esse cinema também contemporâneo. Então, por exemplo, não é o caso de simplesmente fazer uma experiência com os alunos ensinando para eles de maneira abstrata os diferentes procedimentos ou técnicas do cinema. É um cinema que convida os meninos a filmarem, a fazerem pequenas experiências de cinema a partir da sua experiência e a partir do seu desejo. Isso é decisivo, né? Refletimos como os direitos humanos baseia-se no reconhecimento e respeito da liberdade de cada indivíduo. E, nessa experiência, aprendemos a ver o mundo de uma maneira única e exclusiva e também de uma maneira geral. Eu acho que essa é uma maneira de levar os estudantes também a se aproximar do universo do cinema. Se a escola quiser fazer do cinema, talvez assim, um objeto de ensino parecido com os que ela já oferece, acho que a experiência fracassa. É preciso que ela ofereça a experiência do cinema. Então, acho que a única chance é contar com os professores inventivos, empenhados, né? E com uma experiência que possa também testar várias modalidades de fazer com que os alunos tenham a experiência estética do cinema, ou seja, uma experiência que seja livre, libertária, em suma, né? Bacana. Ok, César. Não. A gente devia fazer agora tudo de novo, porque, né, na verdade é sempre assim, mas enfim. Educação, direitos dos professores, movimento sindical e conjuntura política e econômica são alguns dos destaques nos debates e ações do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Em debate promovido pela entidade, o jornalista José Reinaldo de Carvalho reforçou a importância dos professores para o projeto de desenvolvimento social do país. A gente sabe que os professores desempenham um papel importantíssimo na educação da nossa juventude e da infância. Então, os professores têm também um papel social destacadíssimo no Brasil de hoje, porque através deles se pode fomentar uma consciência patriótica, uma consciência democrática, uma consciência social em favor do aprofundamento da democracia em nosso país, em favor do progresso social, em favor da defesa dos valores nacionais e do progresso social em nossa pátria. O Simpro Minas representa mais de 70 mil professores da rede privada de ensino em todo o estado e produz há 7 anos o programa de TV Extra Classe. A educação é fator fundamental do desenvolvimento humano, econômico e social de uma sociedade. Da mesma forma, a comunicação joga um papel estratégico nessas relações sociais. E envolta essas questões está a educação. A partir de agora,
Realizaremos todas as semanas um programa de educação, comunicação, cultura, arte e as dezenas de questões que interagem com a educação em nosso país. Por isso é importante afirmar que essa parceria do Sindicato dos Professores com a TV Minas é uma parceria estratégica. Queremos construir um novo saber, uma nova forma de lidar com a educação e com a comunicação no cotidiano. O programa Esta Classe, depois de 7 anos de grande aprendizado, volta agora numa nova perspectiva de interagir com a sociedade, na construção dessa educação inclusiva, democrática e ampla que queremos construir. A educação como um fator de desenvolvimento humano, social e econômico. Por isso que o nosso programa é de importância ímpar nessa construção desses saberes e na construção dessa nova sociedade.